Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Hoje nós vamos começar uma série de pequenas aulas ali. Série de pequenas aulas não, né? A gente vai ter uma série de aulas ali onde que a gente vai falar sobre resiliência, entra um pouco de alta disponibilidade, como que a gente pode trabalhar ali com o scheduler do Kubernetes, que é a temática de afinidade e anti-afinidade, tanto para pods quanto nós. E depois a gente vai falar sobre taints e tolerations. Isso tudo está relacionado com essa parte de resiliência e alta disponibilidade, porque agora a gente pode literalmente controlar aonde que os pods serão executados. A gente já sabe que no Kubernetes, o nosso cluster ali, ele é efêmero, certo? Então, significa que a gente pode ter vários tipos de máquinas, a gente pode ter vários tipos de configurações, porém, até então, a gente estava sujeito ao que o scheduler do Kubernetes decidia ali para fazer a distribuição das execuções ali dos pods. Isso é um problema? Não, não é um problema, é uma característica dele, funciona muito bem, porém, podem existir casos que aplicações necessitam de hardware especial, algum acesso diferente, precisam estar agrupadas ali também por questão de performance, né? Então aí a gente começa a trabalhar com afinidade, anti-afinidade, taints, tolerations, tanto de pod quanto de nó. Então é aqui que a gente começa mesmo a pegar e distribuir as execuções. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia, antes da gente começar a passar para uma parte prática ali. Mas então, até passar a parte prática, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse cara aqui e deixar executando o nosso Minikube. Agora eu estou passando a quantidade de nós, tá? Para a gente simular um pouquinho melhor ali o nosso ambiente. Enquanto ele executa ali, a gente vê um pouquinho aqui as coisas. Bom, o que acontece, né, ali durante a execução normal? A gente vai pegar, tem um pod e começa a... Deixa eu passar esses caras aqui para frente. Começa a fazer a execução, vai sendo distribuído entre os nós. E beleza, sem problema nenhum. Só que pode haver necessidade de eu ter alguns pods ali agrupados. Não necessariamente por máquina específica ali, mas por pod mesmo, tá? Eu posso ter ali um conjunto de pods onde que eles vão funcionar melhor se eles estiverem junto e outros ali que também vão ter essas mesmas características, porém não necessariamente tão restritas assim, tá? Mas a gente já começa a pensar um pouquinho ali, né? Como que eu posso fazer esse tipo de coisa? Esse cara aqui fica normal. Ok. O que a gente começa a trabalhar? Com afinidade e anti-afinidade de pod. A gente pode pegar determinados pods e colocar para executar junto de outros pods ali, dependendo do tipo de problema que a gente está enfrentando. Pensa o seguinte cenário. Eu tenho uma aplicação, eu estou usando o Redis ali como um banco de dados em memória para manter mais rápido ali, né, o cache de determinado conjunto de dados ali. E a gente sabe que se eu tiver no mesmo nó que o meu banco ali, eu vou ter uma velocidade maior, eu vou ter menos latência ali na hora da gente fazer as operações de troca e acesso ali
entre um e outro. Aí você fala, não, mas eu posso ter esse cara aqui em um outro? Não, pode sim, sem nenhum problema. Porém, aqui você já vai começar a enfrentar o problema de latência, porque esse cara tem que passar para cá, vir pela rede, e depois passar para cá, pegar a resposta, vir para cá, e não sei mais o que, e vem para cá de novo. Essa operação, ela pode ser custosa ao longo do tempo, dependendo da quantidade de pods que a gente tem, a quantidade de serviços que a gente está ali oferecendo, né? E isso pode começar a prejudicar. Fora que também, para essas aplicações ali que eu preciso de ter uma resposta mais rápida, eu possa ter uma máquina especial ali, construída exatamente para deixar funcionando, né, com mais capacidade em relação aos requisitos de memória, por exemplo. Então já começa a fazer sentido essa localização dos meus pods nos nós. A gente sabe que, de modo geral, na computação, a localização física dos componentes ela é muito importante, né? Por mais que a gente tenha a questão de rede, DNS, usar DAS ali, fibra de vidro, fibra de vidro, uma interconexão ali de alta latência ali, né? Entre os nós, configurações especiais, isso não supera você estar ali na mesma máquina, por mais que seja em pod diferente, tá? Para determinados cenários. É só esse caso? Não, mas para mim esse está sendo o caso mais fácil de fazer essa associação ali para que consigam entender de modo melhor que eu consigo sim pegar pods similares ali ou por determinado problema, colocar para executar na mesmo nó ali, tornando melhor a resposta ali, né? Sem que eu tenha que sair de um nó para o outro pela rede. E isso aqui a gente pode estar também fazendo a comunicação entre regiões distintas e não necessariamente somente dentro do mesmo cluster ali, tá? É muito comum também em cenários de DR, que é o Disaster Recovery ali, a gente ter esse tipo de configuração aqui e a gente vai estar passando ainda por uma região maior em matéria de memória ali, tá? Então, é muito importante a gente prestar um pouco de atenção nesse tipo de caso. É todos os cenários? Não, mas né, isso aqui pode acontecer, então a gente tem que entender um pouco como que a afinidade de pod ela pode nos ajudar nesse quesito. Ó, a gente já tem aqui, né, já funcionando. Opa. Deixa eu ativar o Metric Server também. Deixa eu fechar esse cara. Para deixar aberto ali que a gente vai precisar do Canal.js para visualizar algumas coisas ali. Legal que o conceito que a gente vai trabalhar, ele é bem simples e pode ser muito importante ali, dependendo do que a gente vai mexer. E de modo geral, né, a gente vai mexer pouca coisa no que a gente já está acostumado no deployment das nossas aplicações dentro do Kubernetes. A gente vai ter praticamente uma chave a mais chamada afinidade, e dentro dessa chave a gente coloca o pod affinity, né? E dentro do pod affinity a gente define ali algumas características que a gente quer que o nosso pod affinity ali tenha. A gente vai ter o Recred, Scheduling, Ignore durante Execution. A gente vai ter, deixa eu ver. Tem uma outra aqui, Ignore during Execution. Ó, Record during Scheduling, Ignore during Execution.
Preferred during scheduling, ignore during execution. Ou seja, isso daqui a gente começa a definir o que a gente chama de hard ou soft limit para ele fazer o escalonamento, a execução e escalonamento ali, né, no nó específico ali do nosso pod. Em que, entenda assim, soft eu vou tentar seguir isso aqui. Se eu não conseguir, eu vou tentar executar em outro lugar ali, tá? E agora o hard se não tiver estritamente aqueles requisitos ali para eu seguir, eu simplesmente não vou seguir, tá? Então aí fica como um pending ali, aquele seu pod tentando subir para fazer a execução. A gente tem a questão de peso também, né? Imagina o seguinte, eu tenho mais de um cenário que eu posso pegar aquele pod e colocar ele perto de outros ali para executar. Aí você fala, você tenta aqui porque esse é o peso mais alto, se não der, passa para o próximo, se não der, passa para o próximo e assim por diante. Porque o que acontece? Pode ser que a gente tenha uma regra, tem que estar perto? Tem. Mas se não tem como de jeito nenhum, eu não quero deixar de executar esse cara. Simples assim, né? Eu vou estar executando, vou ter uma latência, ou vou ter mais alguma outra coisa ali, né? Algum cenário. Porém, eu não vou deixar de executar a minha aplicação. Certo? A mesma coisa do peso ali, né? E com o hard e o soft limit ali também, tá? A gente não precisa se preocupar tanto aqui com essas questões, mas só entender que a gente consegue escalonar a execução dos nossos pods ali perto de outros pods e a gente pode ser mais ou menos restrito quanto a isso. Porém, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai pegar, colocar para executar certo, aquilo ali não vai poder, ou a execução daquele pod vai ser um ruído para outros pods ali durante a execução. Quando a gente não interfere ali no scheduler do Kubernetes, ele simplesmente vai encontrar, tem recurso nessa máquina? Manda para cá, vida que segue, pronto, acabou. E na maioria das aplicações de web ali, mesmo que seja em Java ou qualquer outra coisa ali, a gente não vai ter tanta restrição nesse sentido. Só que, quando a gente está falando de aplicações muito específicas ali, por exemplo, para engenharia de dados, esse comportamento vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Então você tem que prestar atenção em como que você escanola, né? Escalona ali a sua aplicação. Só que até onde eu vi, tá? Para tranquilizar vocês ali, não tem tantos problemas em relação a Pod Affinity, ok? Talvez você tenha ali em algum momento por OpenTelemetry, mas ele não, se eu não me engano, ele nem usa nada nesse sentido também, tá? Mas é o que tá me vindo na cabeça agora. Mas de modo geral, eu trabalhei muito mais com Node e spread de pods ali do que o pod Affinity ali, tá? Mas é bom saber que existe e você pode ter que lidar com esse tipo de coisa dependendo do tipo de execução ali que você está tentando, né? Imagina num Spark dentro do Kubernetes, por exemplo. Aí eu vejo que é um cenário muito mais factível para isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar isso daqui. Deixa eu colocar esse cara para cá. Belezinha. Então, ok. Acho que aqui a gente já está belezinha para a gente começar a executar ali. Os nossos laboratórios eles são bem simples, tá? Não tem que preocupar com nada pesado aqui para ter que mexer. Ó. Mas a gente vai executando e vai acompanhando ali no K9S o comportamento e vendo o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Vamos... Primeiro, deixa eu criar um namespace aqui. Beleza. Vamos monitorar
esse cara aqui, e o primeiro que eu vou executar vai ser o meu pod ali, que todo mundo quer ficar perto dele, tá? Esse cara aqui. Vamos ver onde ele foi parar. No Minikube M03. Agora, vamos fazer o deploy de um outro pod, que é esse cara aqui, tá? Onde que a gente vai... Deixa eu pegar aqui. Up com cache. Deployment. Vou pegar no pod aqui. Up com cache. Já sei. Vamos... kubectl get pods. Nosso namespace já está aqui. -all wide. Vamos pegar por label. -l. App in cache web app com cache. Beleza. Ó, vamos lá. A gente tem o nosso pod cache ali, ele está no M03. E os outros que a gente subiu também estão no M03, certo? E a gente pode ver que a gente utilizou o label selector ali, né, onde que tem a chave app, no operador in, a gente tem in, not in, com valor de cache, e o topology key no kubernetes.io/hostname. Só um parêntese aqui. Aqui começa a ficar mais importante aquela questão que acho que já foi mencionada em uma das aulas, da gente sair tagueando tudo quanto é coisa dentro do Kubernetes, porque a gente consegue agora fazer o controle ali de onde cada coisa vai se executar e não somente procurar ali, né, com get e assim por diante. Então é muito importante a gente taguear as coisas corretamente para a gente conseguir distribuir corretamente a execução dos nossos pods. Lembrando, para desenvolvimento comum, não necessariamente isso aqui é um requisito, tá? Lógico, é uma boa prática, mas isso fica muito mais evidente quando a gente está trabalhando com plataformas de dados open source ali, onde tem um monte de aplicação diferente em sistemas distribuídos gigantescos ali, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado ali. E a gente tem, né, por exemplo, o topology key é onde, né, eu vou procurar aquilo, e o label selector entenda como o que eu estou procurando aqui, né? Então, isso aqui seria entre os nós, tá? Lógico, é uma analogia bem simples ali. E o label selector é o que exatamente eu estou procurando dentro do meu ambiente, beleza? Então, a gente viu que conseguimos colocar o nosso pod ali, executar todo mundo dentro do mesmo nó. Lembrando, toma um pouco de cuidado, porque senão você vai pegar e deixar esse negócio ali, né? Comendo todo o recurso, dependendo do que você está fazendo ali. Aqui agora, por exemplo, quando a gente quer fazer a execução de um outro pod ali, tentando, né, fazer ele subir dentro do mesmo nó, lembrando que nesse caso é um exemplo de soft, né, que é o preferred during scheduling, ignore during execution, onde que ele vai tentar pegar,
fazer a execução ali dos novos pods perto do pod que a gente quer ficar perto ali, tá? Lembrando, quando é soft, ele tenta, se não conseguir, ele não simplesmente para e trava, tá? Mas quando é hard, aí a gente vê que ele não consegue e não vai subir e pronto, acabou. Então, de novo, a gente vê, ó, que subiu mais um monte de coisas juntas ali e tentando executar. O que acontece se eu pegar esse cara aqui e subir para 60? Provavelmente eu devo conseguir por conta da minha máquina. Que por mais que, né, seja ali no Kubernetes, a gente, né, no Minikube ali, como é um único nó no fim das contas, não é separado fisicamente, provavelmente isso não deve fazer tanta diferença. Mas a gente vai testar e conferir. Ó, olha só, tem coisa que executou no Minikube. Ah lá. Esse é o soft. A gente vê que executou no M02. Esse é o soft ali, que eu falo, ó, vai conseguir? Não, mas, né, se não conseguir, caça um outro lugar ali para você colocar para executar. Ou seja, não deixa de executar. Agora, tá. Vamos fechar esse cara aqui. Topology, require label selector, required during ignore during execution, operador in. Não, esse aqui eu acho que não tem nada de interessante para a gente verificar, não. Ele simplesmente vai subir e tentar distribuir isso o mais correto possível entre os nós ali e os pods. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu deletar esse cara aqui. Deixa eu deletar esse outro aqui também. E vamos fazer a execução desse cara aqui. Ó, e vamos ver o que ele fez. Olha lá, é o mesmo cenário, né? Porém, mesmo cenário, porém ele fez a distribuição, né? Entra de novo na questão do limite ser soft ali, tá? No sentido de que se ele não vai pegar e executar, tipo, vai tentar subir, mas se não subir, não tem problema nenhum. Entretanto, olha só, como ele já tem um pod para cada ali dentro, né, junto ali, associado ao nosso ABAP, ele já não consegue subir um outro ali, né, para fazer sua execução. E por que que isso está acontecendo? Tá, a gente tem as mesmas coisas aqui, né? Por que que está acontecendo? Pod anti-affinity. Aqui a gente está utilizando o pod anti-affinity. Ou seja, se eu já tenho associado ali um pod por nó a um determinado pod, né? Eu não vou conseguir subir outro pod igual ali dentro do mesmo nó onde um já existe. Então, isso é o que a gente consegue fazer com um pod anti-affinity. A gente consegue repelir a execução de outros pods ali, porque já existe uma cópia funcionando dentro de um nó. Isso com pod anti-affinity. A gente conseguiria fazer também com o spreads constraints ali também esse mesmo tipo de comportamento, porém não associado a um determinado pod.
Aqui no caso, se a gente tem que ter um pod executando e a gente quer fazer essa distribuição, aí a gente pode trabalhar com pod anti-affinity. Mas pensa no cenário seguinte, eu estou dentro do ambiente de Big Data e eu tenho um pod que ele consome muito recurso e eu não posso ter dois desse mesmo pod dentro do mesmo nó. Então eu posso utilizar o pod anti-affinity, onde eu garanta que eu não tenha dentro do mesmo nó esses dois pods que consomem muitos recursos, porém eu não estou impedindo que outros pods possam existir. Eu só estou falando que os dois do mesmo ali, eles não podem existir dentro do mesmo cenário, certo? Quando isso acontece, ele vai ficar ali como um pending, e se a gente dá uma olhada, olha só. Default scheduler, 03 not available, didn't match pod anti-affinity rules, né? Então você tem que pegar, alterar aqui suas regras ou simplesmente deletar esse cara ali para que você consiga fazer a execução correta ali dentro do seu ambiente, beleza? A gente tem também a questão do pod anti-affinity ali com soft, ou seja, ele vai tentar, se ele não tentar, beleza, executa ali de novo e vida que segue, tá? Vamos ver se ele vai ser isso mesmo. Ó. Opa, cadê? É esse cara aqui. Pod anti-affinity, tá? Prefer during scheduling, ignore during execution. Ou seja, ele tá com limite soft, mas tá com anti-affinity, tá? E se a gente dá uma olhada aqui, ó, tenho no 03, 02, no Minikube, ou seja, de certa forma, com o anti-affinity ali, com limite soft, eu acabei distribuindo a carga entre os meus worker nodes ali do Kubernetes, tá? E ó, tá aqui funcionando bonitinho com limite soft. E a gente ainda consegue combinar todas essas coisas ali, né? Que seria o pod affinity, o pod anti-affinity, você coloca peso e dependendo do cenário que você está trabalhando ali, você vai conseguir fazer todas essas combinações ali dentro do nosso ambiente, tá? Então, a gente viu que funciona, é legal pra caramba, porém a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque se a gente pegar e voltar aqui pro desenho, ó, a gente viu que nós conseguimos deixar aqui dentro do mesmo nó, a gente conseguiu pegar e colocar em nós distintos ali para fazer a execução, a gente conseguiu repelir, né, um determinado pod ali de dentro de um nó ali para durante subir ele ali, a gente falou sobre limite soft e hard, afinidade, anti-afinidade, tudo relacionado a pod. Tudo relacionado a pod. Mas você tem que estar tomando cuidado porque é você que está definindo como que é o comportamento do scheduler ali durante a distribuição dos pods para execução dentro do seu ambiente de Kubernetes. O que eu quero dizer com isso? Que se você não prestar atenção, você vai estar muito mais suscetível a erro do que você deixar o próprio Kubernetes escolher aonde as coisas vão executar com base na quantidade de recursos que existem ali dentro do seu ambiente, tá? Então isso aqui é simplesmente uma nota de cuidado que você tem que ter para você não ter problema. De novo, aplicações web, geralmente eu não vejo tanto esse tipo de cuidado, é muito mais comum em ambientes de Big Data. Por quê? Porque você vai ter uma aplicação lá, ela vai ter 4, 5, 6, 7, 8 elementos distintos que fazem parte da aplicação, tem seus deployments, tem seus serviços, tem seus stateful sets e assim por diante. Então,
Você vai ver um monte de gente diferente, com um requisito diferente, com um comportamento diferente, e você vai ver coisas surgindo assim do nada porque você colocou para executar. Isso não é um problema, é uma característica que geralmente aparece nas aplicações de Big Data. Então, você interferir ali onde cada coisa vai executar pode ser sim necessário, só que você tem que tomar um pouco de cuidado, como que é o que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Depois pega e entende como que funciona a aplicação, você não vai ter mais nenhum problema com isso não. Recomendo, dê uma lida na documentação, existem bastantes detalhes, principalmente naquele... cadê? Required during the scaling and ignored during the execution, ou outros ali que apareceram. O label selector, match expression, existem outras expressões ali que a gente pode utilizar, né, na chave de topologia. Peguem os comandos ali, os arquivos depois, testem, brinquem bastante ali, que vai ser muito importante para vocês conseguirem fixar melhor o que a gente falou nessa aula. Fechou, pessoal? Então, curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!